E o Hoje Pode das Gurias começa com um convidado que nunca esteve aqui, primeira vez, e a gente recebe com muito orgulho ele, que é o pai da Alice, da Sofia, um dos cirurgiões plásticos mais conhecidos da nossa cidade e do nosso estado, quase do país, né, Maurício? Bem-vindo! Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui com vocês, Verônica Cheyenne. Honrado pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? É um prazer te receber aqui e saber que tu conseguiu um horário na tua extensa agenda para estar aqui com a gente, né? Que legal. Maurício, acho que vamos começar falando sobre o lado profissional, assim, Tá. né? Tu estava contando que antes de tu fazer medicina, chegou a cursar direito. Exatamente. Então, tipo, não tinha essa decisão desde criança, que queria ser médico. Não. Eu queria ser diplomata e viajar pelo mundo. Eu decidi fazer direito, mas eu entrei no direito e vi que não era pra mim. E o meu avô queria muito que eu fizesse medicina e foi talvez a principal pessoa que me influenciou. E eu gostava de desafio, de estudar, e eu pensei, de repente medicina é pra mim, mas não foi aquela coisa, é minha vocação fazer medicina. Tipo, não foi a vida inteira, imagina. Não foi a vida inteira. Ser médico. Não foi Mas assim tinha alguém na pra tua mim. família que era médico pra Não. teu avô te incentivar tanto? Também não tinha, mas o meu avô, aquele patriarca mais antigo, queria um neto, um advogado e um médico na família, entendeu? Como eu tinha capacidade de estudar e passar no vestibular, na época nós só tínhamos a universidade, né? Federal de Santa Maria, tinham poucas vagas e ele via em mim um potencial de passar. Eu passei em direito, vi que não era e eu acabei passando em Ele tinha outros medicina. netos também? Tem E os outros outros ele netos. não botou fé? Não. Acredito que não. Ele teve o neto advogado ou não? Eu era um dos mais velhos, né? Ele teve o neto advogado. Ele tem o neto O negócio advogado. era contigo. Era comigo. Mas ele criou um médico antes de um advogado, sabe? Aquela coisa de ter alguém na saúde pra cuidar da família. Tem isso, né? Não, e Os nossos querendo pais, ou não, nossos avós querem alguém assim. Uma segurança. É um exatamente. status também. Eu vejo muito como um status também. Sim. Por exemplo, assim, tu ter um médico na família, um advogado na família, traz uma credibilidade, um orgulho muito grande, né? Sim. Pode ser um pouco isso também. Um pouco isso, sim. Ou talvez ele viu que os seus primos eram muito burros e só... Vamos apostar tudo no Maurício. vamos apostar nesse aqui, senão não vamos ter médico nunca na nossa família. Não vi um potencial. Chayane. Isso, não viu o potencial dos outros. Mas aí, assim, tipo, tu fez lá o semestre de Direito e logo tu passou pra Medicina ou tu precisou estudar ainda? Não, logo eu passei. Eu sempre fui muito estudioso. Eu sempre fui um dos primeiros da turma. Eu foquei no estudo a minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, né? Na sétima série do meu grau, eu resolvi, vou focar no estudo. E eu comecei a estudar no segundo grau, fiz no Riachuelo, queria ir no Riachuelo, que era o colégio mais difícil da época, né? E acabei sempre estudando demais, sabe? Focando nisso. Desde a sétima série, é isso? Sétima série do primeiro grau, quando caiu a ficha, eu pensei, eu devo focar no meu estudo. Uma criança. Uma criança. Ele, por isso que ele guinou, né? Nós estamos aqui hoje, apresentadora do podcast. Eu, na sétima série, eu tava pensando no lanche que eu Na ia hora do comer. lanche. Eu tava focando Não, mas no recreio. tudo tem um porquê na nossa vida, né? Eu vou contar a minha história. Eu era aquele gordinho que ninguém queria. Eu não conseguia, por exemplo, sair, ficar com as pessoas. Eu me sentia mal. E a minha solução era eu focar em mim. Focar no meu estudo. Assim que eu pensei. Pensou, olha, o físico não tá ajudando. Exatamente O intelecto vai isso. ter que Então ajudar. vai ter que o estudo vai ter que me ajudar. Eu quero ser alguém, entendeu? Mas isso é uma verdade, né? Não, isso é muito verdade. Tem pessoas que pegam e são gordinhas e tal, se acham feias, e elas guinam pro lado do humor, né? São Exatamente. muito, enfim, bem-humoradas, conseguem fazer piada e tal, outros vão pro estudo. Enfim, eu acho que, né? Sim, saber Mas tu fazer acha que limão o fato muito de tu ser acima do peso ou fora do padrão, vamos colocar assim, te fez futuramente seguir pro lado da cirurgia plástica? estética. Não acho, mas provavelmente tem alguma relação, né? Acredito que sim. Hoje, olhando, acredito que Internamente, sim. um trauma, alguma coisa Internamente, que tu tinha aí. exatamente. Tá, mas o que Eu acho tu, sim. dentro do curso de medicina, tu olha, não, eu quero ir pra estética, ou tu já entrou na medicina Tá. pensando em ir? Não, daí eu entrei na medicina e eu me apaixonei pela medicina. Aula de anatomia, né? A gente ia lá no cadáver, que eu sei que é um pouco complexo eu dizer isso, né? Mas ali para um estudante de medicina chegar naquele momento, ver o muito corpo legal, humano, estudar, isso me apaixonei. E aí, durante a faculdade, eu não decidi por cirurgia plástica. Eu decidi por cardiologia. E aí eu fiz clínica médica, que é um pré-requisito para cardiologia, que são 2 anos. É o mais longo, é a cardiologia, É, né? em cardiologia são 2 anos de clínica médica e 3 de cardiologia. E aí eu fiz clínica médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, passei muito bem e desisti também.
Então eu tive duas, assim, desistências na minha vida que me guiaram pra esse lado, esse caminho da cirurgia plástica. Tá, mas a clínica médica, ela é necessária também antes da cirurgia plástica? Não é necessária. Não. Eu iria pro caminho não cirúrgico, vamos dizer assim. Das especialidades clínicas, cardiologia, nefrologia, pneumologia. E aí, Especialidades nessa não desistência, cirúrgicas. tu Por que resolveu tu ir pra... desistiu? Eu desisti porque eu não gostei da clínica médica. É assim, ó, é uma medicina muito hospitalar. É tu ficar no hospital de clínicas em Porto Alegre, e eu não conseguia, eu não me sentia bem ali, sabe, naquele ambiente hospitalar. Era muito baseada no hospital, no tratamento hospitalar. E aí eu pensei, não é pra mim. Daí eu conheci uma pessoa que também me influenciou. Eu vou fazer, essa pessoa disse, eu vou fazer cirurgia plástica. Quem sabe tu olha pra cirurgia plástica, de repente é o interessante. E aí eu fiz um estágio de 2 dias, eu saí, eu desisti. Fiz um estágio num outro hospital 2 dias, no segundo dia eu vi, é pra mim, é isso que eu vou seguir. Nossa, É porque a outra área trata muito a doença, né? Tu vive a dor do paciente, a doença, e aqui tu tá trazendo um lado bom pro paciente, Sim, né? isso é muito bom. Melhora É melhor da Exatamente. autoestima, né? Com certeza. Exatamente. Eu não sei hoje se tem alguém que não sonha com algum procedimento estético que seja, né? Tipo assim... Tu já eu fez acho- algum procedimento? Em mim? Como é que foi que tu emagreceu? Pra conversar Não, eu com essa? emagreci com vergonha na cara. Eu vou Fechasse entrar a um pouco no boca clima, e tá? atividade... Mas é isso aí. Fechaste a boca e foi fazer atividade física. Atividade física, exatamente. Controle alimentar, é básico, né? Com certeza. Básico, a gente sabe hoje em dia. Até hoje eu me cuido. Uma criança obesa, ela tem muita dificuldade de manter o seu peso no futuro. Então, assim, a gente tem que cuidar muito da alimentação infantil, sabe? Com certeza. Muito, muito. Como pais e mães, né? Sim. É que assim, ó, eu acho que agora a gente tá num desserviço, às vezes, até, digamos assim, em questão à obesidade e tal. Às vezes eu encaminho até coisas pras gurias no Instagram, né? De mulheres extremamente acima do peso. Eu acho que, assim, existe uma coisa fora do padrão, existe uma coisa que é não estar dentro do padrão, não se encaixar naquele padrão, né, pré-definido pela sociedade, e existe a doença, a obesidade, o sobrepeso em excesso, né? Exatamente. E estão fazendo isso já desde pequeno com as crianças, tipo, as crianças Romantizando. Tipo, tem que se estão aceitar. extremamente, tem que se aceitar. Eu acho que existe uma linha tênue muito grande entre se aceitar e você querer mudar, deixar que uma criança já desenvolva aí uma diabetes ou uma obesidade já desde pequeno, né? Então, existe essa, eu discuto muito sobre isso, a questão da aceitação, mas a gente sabe que o sobrepeso e a obesidade são doenças. Então, a doença a gente não pode promover. A gente tem que promover a saúde, né? E o bem-estar. E, claro, mas se aceitar, mas tentar mudar, entende? Claro, é que assim, ó, o exemplo que eu dou, por exemplo, se aceitar pra mim se aceitar é eu aceitar, por exemplo, assim, que a minha pele é de tal maneira, o formato do meu rosto é de tal maneira. Eu estou aceitando, mas eu posso dar uma melhorada naquilo que já é meu. Não simplesmente modificar todo o meu rosto, modificar todo o meu corpo. Não é essa a questão, né? Sim. Vocês trabalham, no caso, né? Claro. Na cirurgia plástica, alguns profissionais, né? Se eu fosse trabalhar nessa área, eu gostaria de levar a pessoa para o lado da melhora e não da transformação, né? Sim. Porque tem pessoas que realmente transformaram o rosto, viram outra pessoa com a cirurgia. Claro. Aí eu já acho que também já é uma doença, já. Falando em rosto, a tua especialidade hoje tu trabalha com toda a parte estética, né? Da cirurgia plástica. Mas o teu foco maior é corpo, né? Exatamente. É contorno corporal que a gente chama, né? Que a cirurgia plástica é muito ampla. Claro que acaba numa cidade como Santa Maria, uma cidade menor, a gente faz de tudo. Mas nos grandes centros existe uma tendência à subespecialização, sabe? A pessoa faz mais facial, a pessoa faz mais corporal, um só faz a parte palpebral. E acaba que a demanda principal hoje dos pacientes é a corporal, vamos dizer assim. Mas o teu foco é principalmente a lipo também, É lipoaspiração. né? Mas tu já fez em ti? Eu nunca fiz, mas teria vontade de fazer, porque é impressionante o estado. Eu conheço vários cirurgiões do mundo todo, né, que eu confio e vejo os resultados, então... Conhece o trabalho, né? Sim, conheço de operar junto, então... Isso é impressionante, assim, as mudanças, sabe, da definição abdominal, Tu faria, por exemplo. com certeza, tipo... Não, eu faria. Mas claro que é um preparo, eu também não jogo tudo em cima da cirurgia. Eu teria que estar muito bem em todos os sentidos, alimentar, atividade física, é um conjunto, sono, né? pra eu me submeter a uma cirurgia.
entende? É assim que eu penso. Aproveitando que a gente tá falando sobre isso, eu acho que a gente tem que entrar aqui, eu não sei pronunciar exatamente, mas é Tá. o graft. O graft. O graft foi Uhum. uma técnica que tu criou Eu criei. O que é e isso? que hoje tu ensina para Eu não cirurgiões sei. do mundo inteiro, né? Eu tava Exatamente. pesquisando ver se é o que eu entendi. Uhum. Aí, se não for, tu me corrige. A lipo HD que fala, ela faz, né, retira Uhum. a gordura e tudo. E essa técnica, ela faz com que parece que o abdômen tenha preparo muscular. É isso? Exatamente, é isso aí. No teu Tu termo, sim. preenche os... É. Tu também A musculatura. infla, né? A musculatura. Exato. Só que o que aconteceu? Eu comecei com uma ideia simples, começou com um colega meu do Chile, ele fez isso na abdominoplastia. Quando a paciente Uhum. tem aquela incisão grande, a barriga tá aberta, a gente vê o músculo, depois costura o músculo. Alguém já viu? E aí ele injetava no reto, no músculo reto abdominal. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso guiado por ultrassom, que se chama o graft, que é o Uhum. Ultrasound Guided Rectus Abdominis Fat Transfer, lipoenxertia do reto abdominal guiado por ultrassom, tá? Uhum. E aí houveram dois grandes movimentos que eu acho. Primeiro, o ultrassom veio para cirurgia plástica e não existia. Uhum. Então o fato de eu criar a técnica, É que eu tu trouxe uma trouxe o técnica ultrassom, não, o ultrassom, o aparelho aquele, Aham. eu trouxe pra cirurgia plástica. E hoje, vários cirurgiões, todo mundo faz. É impressionante, em 3 anos, entende? Tipo, vai fazer uma biópsia, normalmente eles usam ultrassom pra Exatamente. guiar ali. E agora Mas tu o tá cirurgião usando- plástico não usava. Não usava. Sim. E agora o cirurgião plástico usa. Aí tu pensa, é uma coisa, como que nunca ninguém pensou nisso, né? Tá, mas aí tu conseguiu patentear isso. Tipo, Não, assim, não, foi é, eu que não é uma descobri. patente, mas assim, esse graft, que é o quê? Vamos dizer assim, que antes a lipoaspiração só tirava gordura e a lipo HD tirava mais gordura e deixava um pouquinho mais pra aparentar o músculo. Uhum. E aí eu fiz o músculo crescer, Crescer, tá? Injetando gordura. Isso do reto. Só que isso transforma pra todos os músculos do corpo humano, entendeu? Uhum. O graft cresceu. Ele foi pro lado, pro Spartan, foi pro deltoide, Então foi tu pode pro fazer peitoral, ali. foi pra todos os músculos do corpo humano, entende? Hoje são em torno de 20 a 30 músculos que a gente faz ali pro enxertia. E o que é que é Gordura. enxerto? É o que sai da pessoa. Por isso que daí é uma transformação. Tu deixa uma pessoa obesa, tu consegue... Obesa não vou dizer acima do peso, mas assim, com Extremamente. lipodistrofia, com gordura muito localizada, e tu deixa ela forte, entendeu? Muscular. Tá, mas aí vai Principalmente permanecer o homem, né? aquela Tô falando em gordura relação- ali ou isso é Hã? por um período? Não, daí a gordura, o que aconteceu? Eu comecei a estudar o efeito da gordura dentro do músculo, Uhum. entendeu? E aí, ano passado, eu tenho ido, e eu, entre aspas, descobri que a gordura se transforma em músculo, entendeu? Então, aquilo que começou lá com ultrassom, enxertar gordura, hoje tá na regeneração muscular. Eu falo no mundo todo sobre regeneração muscular, isso é uma descoberta. Sim. Entendeu? Então, a pessoa que tem, por exemplo, vamos falar de uma parte separadora, atrofiou um bíceps, né? E ela tem gordura, eu consigo fazer uma lipoenxertia, aquilo vai desenvolver, Tá, de e certa quanto forma, o tempo músculo. seria mais ou menos pra essa gordura se transformar? Em torno de 3 meses para ela ficar. Só? Eu imaginava já Então, uns na 3 verdade, anos. a tua descoberta, ela vai além da parte... Muito, estética. muito além. Tu descobriu uma muito, coisa muito que além. pode tratar, inclusive, pessoas que têm algum tipo de Exatamente. comorbidade, de lesão Exatamente. muscular. Mas depois ela não Exatamente. sai no organismo essa gordura que nem... Não, como é aquela que, lipoescultura. claro, que isso é tudo muito novo, entendeu? Mas eu tenho um trabalho de exame antes e depois, com ressonância, Uhum. que eu mostro nos congressos. Eu mostrei nos Estados Unidos faz uns 2 semanas, tá? No Congresso Americano, no Aesthetic Meeting, que mostra que uma parte da gordura fica ali, né? Uhum. Dentro do músculo, entremeada no músculo, vamos dizer assim, e uma parte vira músculo, Sim, tá? né? 100%. Não é 100%. Então, assim, o porquê que vai mais para músculo, por que fica mais como gordura, né? Quais são os fatores que levam ao outro? Então, isso é uma coisa que ainda tem que se estudar. Sim, é um estudo recente. Muito né? recente, isso foi comprovado no reto, no músculo do quadradinho aqui, abdominal. Uhum. E, claro, eu penso que isso pode ser feito para outros músculos, mas ainda tem que se comprovar Sim. também. Essa regeneração, entende? Nossa, mas é muito... Então, hoje, muito mais que médico, tu é um pesquisador, um cientista. Exatamente. né? Eu me considero um cientista. Com certeza, porque Exatamente. olha que eu coloquei no conseguiu meu desenvolver. perfil, agora eu não- tirei, que eu era cientista Teu no avô Instagram. não estava errado, né? Não, por isso que a vida é muito interessante. Às vezes a gente é levado para um determinado lado. Às vezes não é uma coisa que eu senti, uma vocação, mas alguém me levou
E aí, acabou chegando nisso. Hoje eu digo isso, eu só tô falando da reparadora, entende? Depois a gente pode focar muito na estética em relação ao que mudou na cirurgia plástica, mas transformou a cirurgia plástica de contorno corporal, entendeu? É, porque antes se falava só em cirurgia plástica por estética. Hoje a cirurgia plástica, ela não é somente estética, né? Não, e isso dá o benefício de aumentar o músculo da pessoa. Se eu te disser assim, eu vou fazer uma lipoaspiração em ti, tu quer fazer, mas eu posso aumentar o teu músculo, regenerar, isso vai ter vários benefícios ao longo prazo. Ao longo prazo. Mas aí é uma mudança, que nem nós estava falando antes de tu começar com esse assunto, que é uma mudança de, tipo, virou outra pessoa, né? Como eu estava falando, que as pessoas estão se transformando, mas aí é muito bom esse mudar outra pessoa por outra identidade. Mudar o corpo. Porque tem uns que estão mudando e estão ficando ridículos. Esses aí, pelo menos, não, é que é uma mudança de uma forma natural. A gente pega o teu músculo e aumenta o teu músculo. A gente não cria. Outra coisa potencializar o teu músculo, potencializar o teu corpo, entende? Tirando de locais onde estão excesso, fazer as curvas. Por exemplo, eu penso assim, um exemplo básico, tá? A mulher, para ela criar massa muscular, é muito mais difícil que um homem. Muito mais difícil. Então, essa teoria também se aplicaria, por exemplo, se uma mulher fizesse a técnica e um homem, para a mulher vai demorar um pouco mais para transformar ou não? Não, seria o mesmo tempo, né? Claro que o processo lá, vamos dizer assim, celular, é difícil a gente precisar, porque vai acontecendo, né? Mas assim, seria o mesmo tempo. Só a diferença é que o homem a gente aumenta vários músculos. E a mulher a gente aumenta menos músculos, entende? Porque aí, quando a gente faz uma cirurgia de definição, isso é lipo HD, eu chamo de ultra lipo HD com ultrassom, por causa da técnica Graft ou lipo HD ou Graft. A gente pensa no contorno feminino, contorno corporal, e que não curvas, pode crescer e muito, pensa mais no volume muscular do homem. Mas claro que a gente pode aumentar um deltoide na mulher, entende? A gente pode aumentar alguns músculos na mulher. A gente faz muito coxa, entende? E bunda, a técnica não, né? Bunda sim, sempre existiu bunda. Só que coxa é uma novidade. Talvez vocês nem saibam que eu consigo fazer uma definição de coxa anterior e coxa posterior, entendeu? Tu sabe que... a coxa da Ivete, por exemplo. Mas eu, por exemplo, eu olho a tua coxa, eu acho que por mais que às vezes tu tá bem magrinha, tu tem esse músculo aqui mais saltado que eu. Acho horrível, fica uma eu acho, não, eu acho que parece um músculo mesmo, entendeu? Eu tenho que malhar muito a perna pra talvez saltar esse músculo, talvez isso é uma solução pra quem quer ter a coxa. Tá por cima, entendeu? Isso, e a gente coloca... Então tu acha que fica aquela gordura ali, porque antes tinha uma gordura ali mesmo, não era que parecia, ela tava ali, agora não deve estar. Emagreceu uns 10 quilos, acho. Sabe por que emagreci, né? A Paloma veio aqui, eu pedi pra ela o remédio. Daí comecei a tomar, perdi já 7 quilos. Obrigada, Paloma. Agora não deve estar aparecendo mais essa... Não deve estar com esse aspecto. Mas deve estar com a perna. Mas deve estar. Não, é que é celulite mesmo. É que eu não malho também, né? Eu sou aquela, né, pessoa preguiçosa. Quer ter o corpo, mas não... É. Vai ter que fazer a lipo. Eu sou cliente perfeita pra ti. Eu não malho, eu quero resolver tudo na faca. Mas tem como resolver tudo na faca, então. Não, tudo não. Eu digo que é 50% paciente, 50% médico, cirurgião, entendeu? Mas aí pra existe esse processo uma divisão também de responsabilidade. Se tu fizer academia, fizer malhação, potencializa? Exatamente, potencializa. Mas e a gente tem mais força nesse músculo. Em teoria, tem mais força. É tudo muito novo, entendeu? Então, assim, muita informação que eu tenho, os meus colegas cirurgiões plásticos do Brasil me dizem, Maurício, ele tem mais força. Eu lembro de um colega meu de Maringá, que faz muita cirurgia, ele falou, eu operei o meu primo e ele conseguiu, ele joga basquete, fez lipo HD, o Graft, e ele consegue pular, mas enterrar, entendeu? Ele notou isso, que após a cirurgia, ele conseguiu enterrar, por exemplo. Fortaleceu o músculo. Então, algo que eu acredito, mas isso não está comprovado através da ciência, entendeu? E hoje, quem acompanha as tuas redes ali, a gente sabe que... A gente acompanha, né? Então, a gente sabe que hoje tu dá aula tu ensina essa técnica para médicos do mundo inteiro. O mundo inteiro. Né? Como que é para te lidar com eles? Porque, assim, não rola, será também
tentar te boicotar, alguma coisa assim, de que a tua técnica não é válida. Não, perfeito essa pergunta. Porque, né, tipo, tem caras aprendendo contigo que tem 50, 60 anos e estão aprendendo com um menino. Né? Com certeza devem ter tentado boicotar eles e tanto boicotar nós. Duvido isso aí não funciona. Já tentaram boicotar nós, Maurício, não fizemos nada, Maurício, não vamos tentar boicotar o médico. Não, é uma ótima pergunta. Isso sempre existe em qualquer meio, né? Em qualquer nível, entre aspas. Eu posso estar no meu nível aqui em Santa Maria, alguém vai me boicotar. Sim. Eu posso estar no nível de aparecer a nível nacional, alguém lá do nível nacional vai tentar me boicotar. E a mesma coisa a nível mundial, entendeu? Sim, faz parte. Faz parte. Mas quem vai lá fazer o curso me idolatra. Sim, porque já conhece, né? E aí eu me sinto muito bem. Gurias, assim, imagina tu chegar num lugar que as pessoas te idolatram. Tipo assim, começou a ser um popstar, entendeu? Assim que eu me sinto quando eu faço meu curso. Em São Paulo, ou aqui eu fiz ainda de estudar e de ensinar. E eles valorizam muito, sabe? Os cirurgiões valorizam muito. Confirmou. Não, depois a gente vai falar desse lado aqui. Mas agora vamos focar na ciência. Só fechar a porta, pessoal. Maurício, assim, ó, quanto tempo faz que tá rolando essa técnica? 2019 eu comecei. É bem recente. Bem recente. 2020 eu publiquei num artigo científico. Tá, e assim, ó, tu teve algum problema com isso em termos de dar algum erro em alguém? Não ficou legal? Ou alguém não gostou, um paciente reclamou, não gostei, ficou muito. Tem como reverter, por exemplo? Não tem como reverter a técnica. Mas não é que não dê erro. Complicação existe em qualquer cirurgia. Se a gente faz uma, tem um risco. A gente faz em 100, entende? Porque é mais ou menos um percentual. Mas a base da não complicação é a preparação do paciente antes, sabe? Isso que eu vejo. Por isso que eu digo, a pessoa tem que estar muito bem, sabe? Fisicamente, para submeter uma cirurgia. Mas, assim, complicação existe em todas as cirurgias. Ó, eu me sinto, tipo, eu sou o pai da técnica, entendeu? Então, eu fiz 200 pacientes. Mas eu tenho vários colegas que fizeram 1.000, 2.000, 3.000, entende? Claro, em 5.000... existem complicações, entende? Tu já foi processado alguma vez, Maurício, assim, por descargo de consciência? Vou te fazer essa pergunta. Tá, essa é uma pergunta um pouco chata, mas já fui processado, faz muito tempo já. E eu me lembro quando chegou foram 3 processos, eu ganhei todos, tá? Foram por questões reparadoras, nenhum foi por questão estética. E eu me lembro, agora eu falo da minha parte, né, do meu lado. Quando chegou o primeiro, eu fiquei muito arrasado. Imagino. Olha, eu não entendia. Porque quando tu vê um processo, tu é médico, primeiro que tu não quer fazer mal pra ninguém. Eu sou uma pessoa, eu digo, do bem, eu não quero fazer mal pra ninguém, ainda mais como médico, porque tu vai lá querendo melhorar a vida da pessoa, entendeu? Sim. E aí quando tu lê aquilo e tu, coisas escritas que tu não consegue se defender. Na hora, quando tu lê o processo, tu não consegue se defender. E aí tu fica desesperado. E eu lembro talvez assim... tu tenha prejudicado essa pessoa. Não, eu não... Não aceitar, mas ter culpar, às vezes, também. Não, mas claro que é um ponto de vista, entendeu? Entende? Eu vou dar só um exemplo de um processo. Um câncer de pele no nariz. Que eu falei pra paciente, eu tenho que tirar uma pele da bochecha, colocar no nariz, tá? Tirar o câncer. E a paciente me processou que eu deformei o rosto, sendo que eu falei pra ela, sendo que aquilo é o padrão e o normal da cirurgia, entendeu? Aquilo foi uma coisa totalmente normal. E ela levou... É que tem muitos fatores envolvidos no processo, Gris. Muitas coisas por trás, entendeu? Então pode ser um erro, realmente, pode ser uma complicação, ou pode ser um padrão normal que a pessoa se julgou que foi feito algo lesada. Entende? Que ela entendeu que foi que não que que a queixa seja invalidada. Exatamente. Não, sempre a gente tem que ver todos os lados, sem dúvida. Não que a queixa tenha sido validada, porém tu ganhou todos os processos. Exatamente. Tu conseguiu provar que não foi erro teu. Exatamente. Que legal. E faz muito tempo que eu tive meu último processo, uns 8 anos já. E aí, depois disso? Não tive mais. Só repercussões, né? Sempre falam, mas às vezes falam e não acontece nada, entende? Mas é bom às vezes se faz o barulho e não efetivam, entende? Exato. Isso acontece de repente o borbulho, né?
Às vezes é bom a gente trazer um assunto aqui para os dois lados poderem publicamente... Exato, mas é que cirurgia sempre um risco, e a gente sempre tem que informar o paciente, entende? Até o paciente assina um termo de consentimento. Eu ia perguntar, o pessoal, o paciente sempre assina, é ciente dos casos. Desse teu novo método, ainda não rolou ninguém, tipo, não satisfeito com aquilo, querendo ter... Não. Eu até, assim, eu acho que a pessoa, ela tem que ter responsabilidade também sobre o que ela está aceitando, né? Sim. Eu até falo que eu já tive a oportunidade de fazer algumas cirurgias na minha vida, então que o problema não era questão financeira, porque, enfim, eu tive cirurgiões que queriam que eu fizesse em troca de mídia, né? E eu não fiz nenhuma, porque eu simplesmente tinha medo. Não que eu não confiasse no profissional. Claro. Mas a gente sabe que tem um percentual que foge do médico. Sim, né? exatamente. E cirurgia, tá na mão da sorte de Deus não ter botar uma bactéria lá, uma infecção hospitalar. Exatamente. Né? Tu morrer de uma anestesia. Então, assim, eu acho que a gente, como paciente, também tem que estar ciente que eu escolhi um bom médico, eu sei que tu vai fazer o melhor por mim. Claro. Né? Porque se acontecer alguma coisa... É isso que eu sempre digo pro paciente, porque é uma relação que nem um casamento, vamos dizer assim. Pode terminar? Pode, mas assim, a gente tenta que o processo todo do antes, durante a cirurgia e o depois da cirurgia seja o melhor possível, seja tudo perfeito. Se não foi perfeito, teve uma complicação, graças a Deus a 99,999% das complicações a gente resolve, mas o paciente tem que manter a confiança no profissional, não pode ter essa quebra, porque se tiver a quebra, aí podem acontecer coisas ruins. Procura outro, fica perdido, a pessoa se sente mal, sabe? Então, assim, eu também, eu já tive complicações, óbvio, já tive processo, e também já peguei muita complicação de outros colegas que chegam até mim, eu vou dar a minha opinião. E eu sempre dizia assim, não, tu tem que conversar com esse teu profissional, com esse médico, e eu ligar também, conversar. Se nós acharmos, é como se a gente fizesse um triângulo, entendeu? Um triângulo. E se a gente achar, eu assumo, entendeu? Eu falo com o profissional, ele é meu amigo, eu assumo e a gente faz uma cirurgia, entre aspas, resolve, entendeu? A Nath disse que teve a oportunidade de operar e não quis. Tu trabalha com esse tipo de trabalho, assim, ou geralmente, só no cast? Não. Eu queria. Geralmente não. Mas, assim, isso é... Então, se alguém, assim, chegar lá querer uma permuta, não vai conseguir. Não, a princípio, não. Tá, então não, já vou riscar aqui. Planos pós-parto, não. Mas sabe que eu sou muito procurado por muita gente, entende? Agora até eu tô num período que eu estou um pouco sobrecarregado, porque todo mundo me demanda alguma coisa, entendeu? E aí a gente tem que saber se posicionar, às vezes, dizer não. Sim. Que às vezes a gente tem dificuldade. É importante também. É aprender a dizer não, né? Aprender a dizer não e focar no que a gente tá buscando pra nossa vida. Porque se a nossa vida não tá indo bem, a gente se sente mal, não adianta a gente pegar tudo, entendeu? É isso, eu tô num momento assim, eu preciso focar em algumas coisas. Porque vamos dizer assim, voei muito, entendeu? Voei muito, viajei muito. E voar, né, que tu quase não para mais em Santa Maria hoje. Vamos voar pro intervalo, depois a gente volta daí. Vamos voar pro intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já com o Maurício Viaro aqui no estúdio. Fique conosco. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades.
So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Aterrissando de volta aqui no Hoje Pode das Gurias, Maurício Viaro aqui com a gente. Estávamos falando então sobre voar, né? Já que tu voou o mundo, ganhou o mundo, saiu de medicina de Santa Maria para o mundo. Como que tu faz hoje com a rotina com as tuas filhas? Porque eu acho que quem te acompanha na rede social, tu nunca tá em casa, né? Isso é uma grande dificuldade que eu tenho, uma coisa que me fez, assim, repensar e dizer alguns nãos. Eu fiquei 10 meses viajando muito e algum período até 15 dias longe delas. Nesse primeiro semestre eu resolvi, eu vou segurar um pouco. Eu tive 2 congressos, um no México, o outro em Portugal, que eu não fui. Eu fui representado, eu consegui apresentar, seja online ou alguém me representou no outro congresso, para eu realmente ficar com elas, sabe? Agora eu levei elas na escola. Quem vai no Riachuelo me vê ali vários dias, entende? Eu sempre que possível busco e levo na escola. Assim. Então, assim, eu procuro... É a minha paixão, né? Minhas filhas são a minha paixão. Tu então... poderia terceirizar mas é uma... Cria memória levar no colégio, né? Muito, não, é muito. Uma memória... Eu amo ir no colégio, ver as crianças brincarem, esperar elas, e elas me pedem, papai, deixa eu brincar um pouquinho. E elas brincam, as crianças. Essa é uma pureza, né? É como se aliviasse a nossa alma, entende? Dos problemas. Elas vão guardar esse momento, com certeza. Com certeza. Eu adoro que tu tá me dando várias deixas hoje, falando em pureza. Acompanhando também tuas redes, eu sei que tu... pelo menos eu vi por cima alguma coisa que tu traz muita espiritualidade pra dentro da medicina, né? Muito, muito. É um dos meus focos hoje em dia, né? E eu falei em alguns congressos médicos, né? De cirurgia plástica. Eu até me considero um pioneiro falando de espiritualidade em congresso de cirurgia plástica. Em pessoas que pensam muito mais na ciência isso? Como ciência. O que Como seria trazer a espiritualidade? Eu tenho algumas palestras que eu desenvolvi que eu falo de conexão pessoal divina, vamos dizer assim. Que é a espiritualidade, uma comunicação, uma sensação, né? A energização. E eu falo no congresso, claro que eu fiz uma palestra específica, que eu falo assim, quem sou eu? Qual o meu objetivo de estar aqui no planeta Terra? Qual o meu propósito real de estar aqui? Entende? E eu falo isso pro médico chamando atenção, e eu palestro bem, assim, com modesta, sem modéstia. Assim, se tu fosse pro lado da medicina da cura, tá? Não da cirurgia plástica, e algum paciente chegasse a ti e falasse que está fazendo um tratamento espiritual, cirurgia espiritual, juntamente com o teu... Eu respeito e, inclusive, eu aconselho. Não, respeito muito. Isso é um mundo espiritual é a nossa base. Eu digo que nós somos base espiritual, entende? Embora a gente viva numa terceira dimensão, que nós temos um corpo físico, uma personalidade, um trabalho, a gente se olha assim, né? Mas, assim, isso é 4% do que é. 96% é esse mundo espiritual que nos permeia.
Isso tu foi buscar em um estudo? Isso, ou, tipo, exatamente. Isso cresceu contigo? Não, isso eu acompanho algumas pessoas, eu tiro algumas informações, né? E eu tenho uma mediunidade, entende? Então, assim, quando a gente tem uma mediunidade, a gente recebe, né? E a gente recebe algumas informações, entende? A gente estuda, depois comprova. Nisso? Não, eu sou isso, entende? Por que que eu cheguei... O que justifica eu transformar a cirurgia plástica mundial? Eu de Santa Maria pro mundo, entende? Eu coloco tudo em cima disso. É um propósito, entende? E eu ainda estou no meio de um propósito, ainda tem muito que desenvolver. Eu encarei isso como meu propósito. Eu vim para desenvolver regeneração tecidual. Eu sou uma fachada, entre aspas, de cirurgião plástico estético. Uhum. Mas o teu espírito veio pra Mas o meu espírito veio para esse propósito. Pra esse propósito. É isso aí. E na verdade, tu chegou nisso através da cirurgia plástica. Então, Exatamente. o que explica tu lá na tua especialidade, lá naqueles 2 anos, tu mudar completamente a tua ideia? E Por isso, quando eu penso, eu vejo que é um propósito maior. É um propósito divino, é um propósito superior, entende? Na verdade, o teu estudo hoje que tá no início, né, dessa tua pesquisa toda, pode ser uma grande cura de algo no futuro, né? Exatamente. De É isso que eu acredito. Exatamente. Irrecuperáveis que pode... Exatamente. E através do estudo sobre a cirurgia plástica, tu chegou, talvez tu vai desenvolver uma cura, eu acho digamos que aí assim. também tá o sentido de tu não dissociar o cirurgião plástico do médico, né? Porque... Por isso que eu falo muito em médico, eu falo em medicina e atendimento médico. Claro que as pessoas me veem como cirurgião plástico. E eu sempre me apresentei e sou cirurgião plástico, mas eu também quero desenvolver a medicina no sentido de entender bem o paciente, as queixas, os porquês, por que ela vai consultar, o que motivou, e também entender o lado psíquico da pessoa, né? As dificuldades, a ansiedade, a depressão. Hoje tem muito paciente com depressão, sabe? Que nos procura muita gente que sofre e também busca na cirurgia plástica uma solução. E se eu tenho uma capacidade de entendimento maior, além do que executar uma cirurgia, eu vou ajudar muito mais essa pessoa. Com certeza, porque até além disso, tu cria uma conexão com a pessoa, Exatamente. né? Com certeza. Às vezes, eu odeio minhas tetas, tô triste, que adianta no psicólogo. Fazer terapia, tô depressiva por causa disso aqui. Eu vou resolver onde na terapia. Se a Chayane ficar muito quieta, tu já desconfia no cirurgião, né? É lógico. Todo mundo tem que trabalhar junto, pessoal. Não, vai lá, tu tá ridícula, vai fazer primeiro uma coisa estética. Ai, que horror. Mas acontece muito o caso assim. Isso tá muito correto. Às vezes a gente precisa do externo. A maneira que eu falo, às vezes não parece. Às vezes a gente precisa do externo pra modificar o interior. Claro, com certeza. A gente se sente melhor, a gente se olha no espelho. Existe um padrão mental na nossa cabeça de beleza. Assim é não bonito. Não adianta dizer só psicologicamente que tu vai Porque melhorar. a gente tá aqui na nossa mente, então a gente se olha, a gente não tá compatível. E a cirurgia traz isso e volta a nossa cabeça a um mental mais tranquilo, entende? Agora eu quero uma resposta sincera de cirurgião. Quando tu tá sentado assim com as pessoas, tu fica olhando, tipo assim, a Verônica, ela podia melhorar ali. A Chayane eu faria isso aqui. A Natália ia fazer isso e isso. Tá conversando com a pessoa, faz uma análise. Uma bléfaro ali, bem, né? Não, mas sim, isso é bem natural para o cirurgião. Como a gente está acostumado a avaliar o paciente, né? O paciente chega e já tem que ter esse olhar, entre aspas, crítico, né? De entender e já sugerir uma mudança, entendeu? Mas claro que toda cirurgia é baseada no que o paciente quer. Sim. Eu penso muito nisso. Principalmente quando a gente tem esse lado espiritual desenvolvido. Mas eu não posso colocar um problema pro paciente, entendeu? É exato, que eu ia falar, não posso chegar, por exemplo... Com a médica da cirurgia íntima. Sim. E a gente tava falando assim, eu não posso colocar um problema em ti se tu não tem, né? O que é a cirurgia? Eu acho legal a tua opinião, porque, por exemplo, uma Nath, vez daqui lá em pouco Caxias... é uma coisa que não te incomoda. Aí ele vai falar, vai começar a te incomodar. Não, mas é que, por exemplo, lá em Caxias, uma vez eu fui num médico, tá? Eu fui porque eu queria avaliar, porque eu sempre me incomodei com a minha papada. Tá. Eu cheguei lá e disse assim, daí ele falou pra mim, olha, vou ser sincero contigo, o que eu faria antes disso, eu faria essa tua bolsinha aqui. E eu, é verdade, isso me incomoda. Isso, aí já arrumou mais um problema e até agora não fez nenhum dos dois. Daí o que adiantou? Ela arrumou mais? Mas tu pensava na bolsinha? Já tinha me incomodado. E agora te incomoda mais ou menos? Só que eu fui, tipo assim, com a cara lavadíssima, sem maquiagem nenhuma, pra ele olhar mesmo. E mas hoje te incomoda mais ou menos ou não mudou o fato dele falar?
Me incomoda as duas coisas. Então aumentou a tua preocupação. Porque não por isso foi é errado. solucionado. Aí já não tinha dinheiro pra um, agora E aumentou, é isso que eu quero olha, dizer. Uma exato. coisa é tu ir lá, Não a pessoa adianta quer nós dizer, tu chegar quer aqui dizer. e pedir pra ele falar o que eu acho que tu deve mudar em mim. Então, assim, tu observa, mas não fala. Respondendo a pergunta da Nath, Eu tu vou observa. induzindo a paciente a me dizer o Se que ela realmente sente. incomoda ela. É. Eu vou me induzindo. Pra não E a criar paciente mais um vai problema. como se, assim, se aliviando e dizendo o que ela sente. E eu vou me basear muito na queixa do paciente. Tipo assim, ai, teus olhos. Mas bonito, claro que não. a paciente pode chegar pra mim e me dar opinião. Eu dou. Sim. Pedir, tu acha que eu deveria Ela fazer? chega assim, olha o meu corpo, me dá uma opinião. Não, eu mas olho isso e eu acho digo, legal de isso, fazer. isso. É, eu Não, vou isso a chegar gente no faz. Maurício, aqui eu tenho 200 mil, o que tu vai fazer em mim primeiro? Não, e assim, ó, às vezes até não é o teu perfil, né, de cirurgia, mas até as coisas faciais, assim, as harmonizações faciais, às vezes é melhor tu chegar pra pessoa e dizer assim, ó, o que dá pra mudar no meu rosto? Claro, com E não certeza. dizer, eu quero o queixo da fulana, a boca da fulana. Não, isso né? sim. Mas a própria Anitta, né? Ela chegou Uhum. com um dinheirão. Eu acho que a Anitta melhorou horrores. Horrores. Mas alguém disse pra ela, olha, tu vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ficar melhor. Mas aí seria uma consultoria de imagem, alguma coisa assim? Isso, Será você que não? faz isso? Consultoria de imagem, não, mas Assim. eu avalio muito, mas se qualquer pessoa, se vai no meu consultório e pede opinião, a gente vai saber dar, entendeu? Eu só não acho legal criar um problema quando a pessoa não vê. Sim. É só Nem isso que eu tocou quis no dizer. assunto. Não, da mas eu bolsa. via. Eu Ah. via bem evidente. Mas tu não falou, entendeu? Sim. Talvez tu nunca tivesse te incomodado. Ele não é que a sabia pessoa vai com disso. dinheiro pra uma coisa, vou primeiro aqui, Não, né? claro, mas quando a gente avalia, por exemplo, tu olha o rosto, entendeu? Uhum. Tu olha o nariz, os olhos, a boca, tu olha o corpo, mas às vezes assim a pessoa vai com um problema no nariz, que é uma queixa do nariz, e tu vai lá e diz que o glúteo dela tá pra dentro, chato, entendeu? Não tem bumbum. Olha, tu tá Tu te incomodando entende? com o nariz. Olha a tua bunda. Tu acha que teu nariz é o problema, coitada? Mas Já te olhou depois? Já olhou a bunda. Imagina fazer isso, mano. Daí arrebenta. não, arrebenta com a A pessoa. pessoa sai de lá. Mas é que tu acaba- só olha de frente pra ti, não te olhou a bunda ainda. Ai, que Mas horror. é muito comum a pessoa se preocupar com uma coisa, vamos dizer assim, com o seio, e eu olhar lá e a barriga tá cheia de prega e grande, e o seio não é tão, entre aspas, Primordial. feio. Mas pra ela é. Uhum. E aí? Entende? A Vai ter que dar um dificuldade jeito de da fazer. pessoa que tá ali avaliando, escutando uma pessoa que quer melhorar. E aí tu tem que, até tu dar uma opinião, mas tu tem que ter todo um cuidado quando tu dizer isso, sabe? Uhum. Pra também não traumatizar a pessoa. Exato. Mas a Paloma foi bem sincera aqui do meu lado. Eu disse, se for no Maurício agora, ele vai mandar emagrecer. Não, ela disse, ele vai mandar emagrecer um pouquinho. Mas é que ela Mas, né, emagreceu, ela me tá? Não é falou, o que ela ela tá falou, falando eu fiz. agora. Não, mas hoje a gente faz esse preparo pré-operatório. A gente tem chama agora fazer uma propaganda, tá? Pode. Pode fazer. Não, a consulta hoje eu tenho uma parte nutricional, que a gente faz uma bioimpedância, a gente avalia o percentual de gordura do paciente, gordura visceral. Às vezes tem um paciente que quer diminuir a barriga, o abdômen, e tem uma gordura visceral muito grande, não vou conseguir o resultado. Uhum. Então tem essa parte nutricional, tem a parte da enfermagem, tem a parte médica, tem a fisioterapeuta. Hoje a minha consulta não é só comigo, entendeu? Uhum. Então é todo um Equipe preparo, junto. uma equipe, e eu sempre tento tratar o paciente antes de operar, Uhum. entende? O meu objetivo não é que todo mundo opere, mas que eu ajude todo mundo, entende? Tá, Uhum. e assim, ó, em termos de relacionamentos com mulheres, Uhum. não atrapalha ser cirurgião plástico de analisar tudo feio, tá feio Não, demais. Não. em que sentido? Tipo assim, De olha, analisar. se tu disse que, se tu respondeu a pergunta da Natália, dizendo Tá. que sim, que é comum analisar o que Aham. poderia ser mudado, Tá. quando tu tá com uma mulher assim, nua, sexualmente falando, como é que tu faz? Daí tu analisa, ai meu Deus, Não, tu analisa muito superficialmente, porque naquela hora tu não é o cirurgião plástico. tu consegue então? Claro, separar. consegue, porque ali são outros estímulos que estão agindo Depois, num café, de repente, sobre a na tua mente. na hora E aí eu tu não tá fazendo aquela análise crítica. Quando tu é profissional, tu faz uma análise crítica. Então, é a mesma coisa ao contrário. Entende? Tipo, tu olha uma mulher, não tem como ter um... Porque tu tá Claro. técnico naquele momento, entendeu? Tu pode achar bonita, mas tu tá técnico. E vale pra isso também, entende? Aí tu não tá técnico. Mas depois tu Consegue até separar pode isso. sugerir, entendeu? Mas geralmente a mulher já se sugere. Ah, Já mas fala. deve ser brabo, mas deve ser brabo. Não, eu acho Eu que- nunca Não, mas- ficaria com um cirurgião Eu ia plástico. dizer, eu não ia conseguir. Mas eu isso não ia é transar com exatamente... cirurgião plástico nunca. Eu ia
por mim ia ficar pensando assim, meu Deus. Ele também avaliando. A minha teta tá mole, ele deve ter pensado no silicone pra mim, com certeza. Eu já não ia querer, já. O cara lá Mas quer tudo. pesa pra mulher isso um pouco. Claro. Claro que Nossa, deve pesar. Claro que sim. Nem fala que é, se não te reconhecerem. Sou médico. Sou médico, pronto. Deu. Não fala, deixa ele descobrir depois, só pra não traumatizar ela no primeiro encontro. Você criar uma barreira Nossa, antes. Já cria um trauma. Ai, que agora. Nunca mais. Mas deve o Maurício. É. Maurício, Se a gente fica Já, e cheio agora, de se ele neuras. estiver passando na rua, ele vai atravessar a rua e não vai querer. Não, e ele agora ele vai se disfarçar aqui. Se eu vou para as mulheres que ele encontrar, não vão nem querer. Ai, meu Deus do céu. Maurício, agora assim, ó. Dentre todas essas coisas que a gente falou, alguma vez tu pensou em desistir? Várias vezes. Várias vezes. Porque cada situação adversa na minha vida me fez repensar. Coisas que eu considerei muito sérias e eu pensava, será que eu devo continuar? Será que eu não tô prejudicando alguém? Será que eu não tô... Isso é bem complexo, porque vai da nossa personalidade, nossa formação, tudo que a gente passou. E quando a gente encara uma dificuldade, às vezes a gente pensa em desistir. E graças a Deus não desisti, né? E hoje eu cheguei num nível que eu falo pra minha mãe, se eu morrer amanhã, eu morro tranquilo, porque eu fiz muito pra humanidade já. Quantos Entendeu? anos que tu trabalha com isso? Eu, com a cirurgia plástica, 12, 13 anos, 2019. 13 anos. 2009. É, 2009. Tu fez Eu muita tenho coisa em 44. pouco tempo. É muito. Eu tô num boom profissional, na parte científica educacional, entende? Mas eu estou muito satisfeito com o meu legado, coisa que eu não sentia antes, entendeu? Então eu não posso desistir, eu posso assim mudar um pouco, focar mais num curso, operar um pouco menos aqui, mas eu também sinto falta dos pacientes e os pacientes sentem falta de mim, entende? Como que é a tua rotina hoje? Tu opera, tipo, de segunda a sexta? Eu não tenho rotina. Tá, mas... E isso é o que eu tô buscando. Olha a minha dificuldade, não ter uma rotina. Entende? Porque minha vida se transformou. Eu Daqui a pouco viajei... Tu tá viajando, tá dando... Sim, Hoje tu não operou, por exemplo. hoje eu não operei. Amanhã tu opera? Porque eu optei durante 6 meses que eu foquei no curso em não operar em Santa Maria, entendeu? Eu optei, Uhum. entende? Amanhã amanhã sábado eu não opero. Ah, tá, desculpa. Então eu não tenho uma vida constante, eu opero, eu vou pro consultório. Eu vou pros Estados Unidos. Eu vou pra São Paulo dar um curso, entendeu? Eu vou levar minhas filhas, eu não tenho uma rotina. É sempre se adaptando ali a agenda e também, quando tá aqui, priorizar também as gurias, né? Exatamente. E a Alice e a Sofia já manifestaram um interesse em medicina? Assim? Não, elas por enquanto não querem Não fazer, querem. não querem fazer Pai e mãe medicina, médicos, é. elas não querem. A Sofia até cogita, mas assim, não querem. Elas estão com quantos anos mesmo? 7 anos. Ai, mas são muito vou fazer novinhas 8 ainda pra em falar. setembro. Elas nasceram... Eu sou gêmea. Não Ai, sei que se legal. Aí quando eu vejo as gurias, só que elas são legal. bivitelinas, né? Elas são uni. Uni, É, a Paloma são falou, bivitelinas. né? Eu e a Amanda também somos. Que legal. É muito bom, né? Sim, a minha vida inteira eu sempre tive a minha melhor amiga comigo, então acho que deve ser o mesmo sentimento das gurias, Sim, né? sim. É muito É bom. muito bom. E é isso, a gente tá chegando no final, né? Passa muito rápido, né? Passa rápido. Passa O muito primeiro bloco rápido. foi voando, né? Passou Mas eu- Daqui Sim, uns 3 meses nos liga o Maurício, ó, gurias. Vamos Mais fazer. uma Posso descoberta. falar de espiritualidade, então, no finalzinho? Claro, pode falar. Sobre o meu projeto, que é a Casa Eva. Que Olha é. aí, é o nome da neném dela. Eu acho que tu tem que fazer uma permuta comigo. Eu sei, com certeza. A Casa Agora nós tivemos confirmação. Gente, não, foi uma intuição. Sabe que o Graft foi um sonho. Eu falei isso, tem até quando eu fui no podcast lá em São Paulo, eu falei e até repostaram sobre o Graft. Foi um sonho. E a Casa Eva também. A Casa Eva é uma forma diferente de ver o paciente. Ver como uma pessoa trata em 3 níveis: espiritual, psicológico e físico. Mas começa da base espiritual. Se tu procura Casa Eva, primeiro eu vou fazer uma avaliação espiritual em ti. E depois eu vou pro teu mental. Pra depois chegar num físico, entende? As pessoas podem procurar por uma cirurgia plástica, podem procurar por uma dor no coração, mas eu vou fazer esse tratamento, entendeu? A Eva é uma mulher. A Eva é a transformação. Eu sempre digo que a transformação vem da mulher, entende? E é por isso o nome Casa Eva.
Nossa, que legal. E aí isso já tem um ponto, já tá tudo certo. Vai ser ali na Silva, quase com o Rio Branco. Tem a Casa Papa Francisco, era em verde. Em frente à Casa do Isaías, que era do Isaías. Ali é a Casa Eva. Mas... Quanto tempo depois do parto eu posso ir na Casa Eva? Não, qual pode indicado? quando tu quiser. Quando abrir, as pessoas já vão ter acesso à Casa Quando Eva. que é Eu ainda a estou inauguração? pensando como vai ser a questão de frequentar a Casa Eva, entende? Como exatamente vai ser. Mas tem previsão de cirurgia- inauguração? Não porque eu tenho que reformar a Casa Eva. Ah, tá. Ela precisa de muitas Então, reformas. quando for pra inaugurar, a gente convida Tu não novamente se ama e tu que não vem vou levar falar. a Eva. Não, quero divulgar muito essa Não, mas a gente inauguração. também pode abrir espaço aqui pra gente falar especificamente Legal. sobre É, a só Casa sobre Eva. essa parte Muito legal. Eu acho que isso dá muito assunto, E né? também, como eu falei brincando aqui, mas de verdade, daqui a uns meses tu nos liga pra dizer as tuas novas descobertas, né? Porque a Sim. gente está diante de um cientista. então- Daqui 6 meses vai ter muita coisa nova aí. Mas, Maurício, Caramba. o que eu perguntei de ir na Casa Eva depois do parto é assim, ó, é uma pergunta que eu tinha anotado aqui, que no fim eu não perguntei no meio Tá. dessa loucuragem toda. Mas quanto tempo depois é indicado uma cirurgia, por exemplo, No de um mínimo parto, 6 meses, mas eu digo em torno de 1 ano. pra uma no mulher que mínimo pariu 6 um filho meses. fazer uma Exatamente. plástica? O meu bebê tá com 1 ano e 11 É. meses. É que Agora tem que tá ter toda uma estrutura em casa, né? Que te permita. Sim, porque tu Também. vai ter um pós-cirúrgico, né? Exatamente. Após amamentar, tem que esperar também. Tem que esperar 6 meses de parar a amamentação. Então agora que eu poderia mesmo. Pra mexer, principalmente na mama, no seio. Tá? Ah, se for fazer uma plástica no seio, não pode ter leite. Exatamente. Eu tenho leite ainda. Não pode ter leite. E o que acontece daí se tem leite? Pode, como o leite, ficar interno dentro junto do silicone, vamos dizer assim. Chama galactocele. Sai, como que ela faz pra tirar o leite? Se Ah, ela não tá mamando? não, daí tem que ver se ela pode, né? Se ela não tá mamando. Não, tem, mamando. tem tratamento. Daí não é minha área, mas tem medicamento Pra que isso. tu seca o leite. Ah, É, tá. eu Que não quis tudo tomar seca o ainda. leite. E pode usar e é Então fácil. não tá, Eu não é tava uma coisa que tá esperando te naturalmente incomodando. parar, mas não parou. Mas já É. faz mais de 6 meses que tu Sim. parou de amamentar o Sim. Theo, né? Sim. Pois é, que engraçado, né? Continuar ainda. Loucura. Será que eu vou ter leite? Agora já veio aí o questionamento. Se não tiver, nós podemos negociar isso aí também. Uma ama de leite. Segura, né? Senão toma o remédio. Vou dar uma Não, segurada, vai que espera, ela mas precise espera mamar no mais uns peito, 2 né? meses. Espera mais 2 meses. Ai, Maurício, foi muito bom a nossa Muito conversa. bom. É um prazer te receber aqui, saber Obrigado. mais sobre teus projetos, conhecer melhor um pouco da tua técnica, né? Explicada por ti, Uhum. não só pelas redes sociais. Nossa, tu tá de parabéns, né? Bom, não tem nem muito o que falar. Obrigado. O público já fala pra ti, né? Parabéns mesmo e muito obrigada. pela tua Obrigada. confiança. Muito Obrigada obrigada. por ter Obrigado, aceitado. Gurias. Desculpa Adorei. qualquer coisa. Adorei estar aqui Tem com que vocês. No final tem que sempre dizer desculpa qualquer coisa. Foi muito leve, eu achei. Eu esperava um pouquinho mais apimentado. Não, vamos deixar então depois do próximo. Próximo do A Chay ficou traumatizada. Vai ver uma que ela fez aí. Ela tá mais contida. Tô nada, não Então tô nada. tá. Obrigado, prazer e Obrigado, sucesso, tá? Um obrigado. beijo nas meninas Obrigado. também, na Alice Tá. e da Sofia. E a gente se vê na semana que vem com muito mais Hoje Pode das Gurias. Até lá, um super beijo.